Módulo 5, capítulo 13, que é a página 15. Essa página aqui, não sei se dá para vocês olharem aí direito. Só um segundo, que eu derrubei todos os meus livros no chão agora. Oi, Eu repete, também. Repete para de mim, novo. por favor. É o módulo 5, capítulo 13, Ah, tá, ok. página 15. Essa página. Certo? Qualquer coisa, manda aí nos comentários e também no bate-papo aí, a gente, se vocês já pegarem o livro pra gente começar. Se já pegaram um livro e um módulo, dá um ok aí, por favor, para eu saber que a gente já pode. Tá? Ai, eu não tô achando o livro. Peraí, Yuri. Tranquilo. Eu também não. Nossa senhora, o que eu fiz com esse livro? É, o livro tá de quarentena aí. É porque, como são muitos módulos, muitos capítulos também, Ah, é. eu deixo tudo empilhado, sabe? Pra vocês é tudo separado, né? Nossa, que raiva que eu tenho desse livro. Ai, peraí, Yuri. Olha, eu tô derrubando tudo. Tranquilo. Fiquem de boa aí. Ai, achei. É o capítulo 13, né, do módulo 5. Capítulo 13, módulo 5, isso. Tá, achei. Página 15, né? Página 15, exato. Tá em mãos, o meu. Ok. Vamos lá? E a galera aí, o restante? Dá um ok aí. Da Vitória tá ok? Dani tá ok? Flávio tá ok? O meu não tá ok não, mas se vocês quiserem continuar aí. Quem é da Vitória tá procurando ainda? Sim, não sei onde que eu coloquei. Ok, Vitória. Dá uma olhadinha aí, a gente espera mais um minutinho aí. Tá. Cava e faz uma escavação aí pra ver se você acha. Eu achei o 14 do 15, eu não tô achando o 13. Ai, ai. É o 13, isso. 14, 15, 13. Talvez tá nas suas pastas, não? Quando da escola ainda. Isso mesmo, Flávio. Yuri, pode ir dando aula. Quando eu achar, Tá eu bom, pego o livro. tá bom. Então vamos lá. O Flávio perguntou aí se é o capítulo 13, módulo 5. Isso aí, Flávio, capítulo 13, módulo 5, na página 15. Essa página aqui, ó. Ok. Beleza?
Vamos lá? Ok. Então é o seguinte, pessoal. Bora iniciar aí. Vamos ir na página 15, então, do capítulo 3, do módulo 5, ok? Onde nós temos aí falando sobre o how, o uso do how. Bom, em inglês, how, como vocês já sabem, alguns já sabem, quer dizer como, certo? Então, como, por exemplo, se eu perguntar como você vai, é o how are you, né? Porém, nós não limitamos o how simplesmente a como, né? Ele é usado juntamente com outras palavras para fazermos perguntas, certo? Então, na página 15 aí, nós temos alguns tipos, né, de how, alguns derivados do how, que são utilizados em perguntas. Então, é o que nós vamos ver agora, ok? Esses derivados do how. E aí, depois, nós seguimos nas próximas atividades aí que eu vou comentar com vocês, tá bom? Então, olha Achei só. o livro. Achou? Aí, legal. Já conseguiu abrir aí na página 15? Sim. Beleza, vamos lá. Então, pessoal, é isso, né? O how, ele é, como falei, né, usado para como, mas ele tem alguns derivados, como na página 15 está apresentando aí. Então, nós vamos começar aí na coluna da esquerda e depois a gente vai para a coluna da direita, tá certo? Então, primeiro nós temos lá o how tall, ok? How tall. Então, esse how tall, ele é usado, olha só o que está falando aí no livro. Is used when we need to know the height of someone or something, measuring from the ground to its top. Ok, então, para que eu uso o how tall? É para perguntar como se fosse quão alto, ok? Quão grande, vamos dizer, quão alto, melhor, né? Ele é utilizado, então, para referir-se à altura de algum objeto, prédio, sei lá, ou pessoa, ok? Ele deu um exemplo aí para nós, olha só. How tall is the Big Ben Tower in London? Então, quão alto é a torre do Big Ben, né, em Londres? Então, esse é o primeiro, how tall. Depois do how tall, embaixo, nós temos o how far. How far is used to ask about the distance between two points. Ok, então how far, ele é usado para nós falarmos de distância, ok? Entre um ponto e outro. A Ana está esperando aqui, peraí, rapidão, deixa eu admitir ela, por favor. Está conectando, só um minuto. Ok. Olá, Ana. Oi, Yuri. Joia? Beleza? Então vamos lá. Ô, Ana, nós estamos Oi. aqui na página 15 do módulo 5, capítulo 13. Tem como você pegar aí? Uhum. Tem. Certo. Cadê sua irmã? Tá dormindo? Tá não, tá entrando. Ah, tá. Pegue aí e me avisa aí se já tá na página, aí, por favor. Yuri, Oi? how far que é a distância, né? How far é para distância. Isso. Ok. Vou colocar a Gabriela aqui também. Só um minuto aí, pessoal. Olá. Oi, Gabriela. Tudo jóia? Sim. Legal. Gabi, nós estamos no módulo 5, tá? Do capítulo 13, na página 15. Tem como você pegar aí o livro? Qual módulo? Módulo 5. Módulo 5, capítulo 13. Ah, beleza. Já tô com o livro. Ô, Beleza. professor, Oi. sobre a sua prova, eu posso mandar as respostas por Word, porque não tem como eu imprimir a lista. Eu posso mandar por Word e mandar no seu e-mail?
Pode ser, tranquilo. Você faz lá e me envia no e-mail. Em relação a isso, pessoal, para quem não entregou ainda a P2, é até quarta, tá bom? Então, até quarta-feira eu preciso que vocês mandem a Tá P2 de bom, vocês. tá bom. Podemos? Vamos lá então, continuando? Então, meninas, para que vocês chegaram aí, vou repetir aqui, tentar ser mais rápido aqui vocês que chegaram aí. Na página 15, nós estamos vendo sobre os derivados de how. A palavrinha how, em inglês, ela quer dizer como. Assim como você pergunta, como você vai? How are you? Né? Então, esse how aí ele é utilizado para como. Porém, quando eu pego o how e junto com mais com outra palavra, por exemplo, eu posso dar outro sentido, né, para a minha frase, para a minha pergunta. E aí nós falamos já na primeira coluna da esquerda que nós estamos. Nós vimos o how tall, né? O how tall ele é usado para perguntar, por exemplo, quão alto, quão, né, grande é um objeto, por exemplo, um prédio ou uma pessoa, certo? Ele deu o exemplo aí do livro, né, que ele falou How tall is the Big Ben Tower in London, né? Ou seja, quão alto é a torre do Big Ben em Londres. E depois nós vimos aqui o how far, né? O how far que é usado para falar sobre distância entre dois pontos. Por exemplo, ao que ele falou, how far is it from Amsterdam to Berlin? Ou seja, qual é a distância, né, de Amsterdã até Berlim? Okay? Então, how far é para perguntar sobre a distância, né? Quão Qual longe? página? Página 15. Ah, tá bom. Isso. Então, how far é para perguntar qual é a distância, o distanciamento de fato entre dois pontos, ok? O próximo aí, derivado do how, é o how deep, ok? Vamos dar uma olhada aí, olha só. How deep is used when we want to know the distance between the surface of something and its bottom, ok? Então, olha só o que ele está falando. O how deep aí, pessoal, ele é usado para indicar, né, o distanciamento entre um ponto da superfície, ok? E até, né, vamos dizer, ao fundo aí. Para entender melhor, how deep em português seria quão profundo. Seria isso, ok? Quão profundo. Exemplo que ele deu aí. How deep is the ocean? Ou seja, quão profundo é o oceano, né? Bacana. Então, beleza. Professora, eu tava pegando o seu livro. Você pode me repetir para mim os dois primeiros para eu só anotar aqui? Tá. Por favor. O primeiro é o how tall, que é usado para perguntar sobre a altura, ok? Altura de uma pessoa ou de um prédio, de um objeto, quão alto. E o how far seria para perguntar sobre a distância, né? Distanciamento. Exemplo. Quão longe é alguma coisa, ok? E, Ok, obrigada. de nada. Depois temos o how deep, né? O how deep, que é para perguntar sobre quão profundo é alguma coisa, ok? Por exemplo, se você tem uma piscina em casa, quão profundo é a sua piscina? Você pergunta, how deep is your swimming pool, ok? Agora, pessoal, vamos lá. O próximo aí, abaixo, temos o how often, ok? How often is used when we want to know the frequency of a given event. Ou seja, o how often, galera, é usado para falar sobre a frequência de um certo evento. A frequência que você faz algum tipo de atividade, por exemplo, ok? Exemplo que ele deu aí no livro. How often do you travel? Ou seja, qual que é a frequência, quão frequente você viaja, tá certo? E, por último, aí na última coluna, temos o how much, ok? How much is used when we need to know the amount of something uncountable. Ou seja, olha só, how much ele é usado para nós, né, referirmos a alguma coisa que é incontável. Eu não sei se eu cheguei a falar isso, né, na sala de aula para vocês sobre objetos contáveis e incontáveis. Eu não me lembro se eu falei isso para vocês, mas se não falei, coisas incontáveis, por exemplo, como exemplo temos, por exemplo, água. Água você não conta, você conta a embalagem, mas você não conta o conteúdo da água ali dentro. Você não conta lá um pingo de água, 2 pingos de água, não. Você conta, não tem como contar ali a água em si, ok? Café, por exemplo, vinho, essas coisas são coisas que são incontáveis. Então, se eu quero perguntar,
Quanto de água você bebe no dia, né? Por dia? Eu pergunto, how much water do you drink every day? Certo? Quanto de água você bebe todo dia? O exemplo do livro que ele deu aqui foi How much water flows over the Iguaçu Falls, né? Então, quanto de água flui, né, pelas cataratas do Iguaçu, ok? E aí, bom, então nós vimos esses 5 aí, né? O how tall, how far, how deep, how often e o how much. Pergunta a vocês aí, onde está aqui, ó, nesses quadrinhos verdes, onde tá as perguntas, né? Deixa eu perguntar para vocês. Tem a resposta aí debaixo dessas perguntas, sim ou não? Tem as respostas para essas perguntas no quadrinho verde? Debaixo Não. do... Não? Ok, tá legal. Então, depois que eu terminar, essa vai ser a nossa atividade. Vamos lá. O próximo aí, vamos para o lado direito aí, na coluna direita. Nós temos lá o Ai, eu how não many. gostei. Eu estava escrevendo tudo, as coisas que você estava falando, eu estava escrevendo, eu ocupei todas as linhas. Ah, tá. Não, depois você pode colocar no caderno, hein? Sempre de boa. Mas é resposta curta também. Ok, pessoal, na última coluna, na coluna da direita aí, temos o how many, que é bem, vamos dizer assim, um parente do how much. Porém, o how much eu uso para coisas incontáveis, enquanto o how many eu uso para coisas que são contáveis. Então, por exemplo, carro, você conta? Carro você conta, cadeira você conta, celulares você conta, amigos você conta. Então, são coisas que são o quê? Contáveis, ok? No livro aí, ele fala o seguinte, ó, how many is used when we need to know the amount of something countable. Ou seja, quando nós queremos saber sobre a quantidade de algo contável, nós usamos o how many. Exemplo que ele deu no livro. How many of the 7 wonders of the ancient world still exist? Ou seja, quantas das 7 maravilhas do mundo, ok? Na verdade, do mundo antigo, existem ainda nos dias de hoje, ok? Depois, temos aí o how long. Ó, o que ele está falando aí? How long can be used in 2 different situations. Então, pode ser usado em 2 situações diferentes. Vamos ver aí. Primeira, when we want to know the duration of something, ou seja, quando eu quero saber a duração de alguma coisa, tipo a duração de uma aula, a duração de um evento, por exemplo, eu vou usar o how long. E o segundo, or when we are interested in knowing the length of something, ou seja, nós estamos querendo saber o comprimento de alguma coisa, certo? Eu quero medir o tamanho disso aqui, de um objeto. Quão, vamos dizer assim, comprido, né? Nem sei se fica legal falar quão comprido, mas seria talvez grande, quão longo, ok? Seria um objeto em questão. Então, é usado para essas 2 questões, ok? Então, how long para falar de duração e também para falar sobre o comprimento de algum objeto. Então, ele deu um exemplo aí, olha só. How long does it take to get to Japan from Brazil? Ou seja, qual que é a duração, né, que leva para nós chegarmos até o Japão, né, saindo aí do Brasil. Próximo é o how old, pessoal. How old is used when we want to know the age of a person or a thing. Então, quando eu quero saber a idade de alguma coisa ou a idade de uma pessoa, eu vou usar o how old, ok? Por exemplo, se eu pergunto para você, qual é a sua idade, né? Quantos anos você tem? Então, é falado, how old are you? Certo? Eu tenho 18 anos. I am 18 years old, por exemplo. Aqui ele deu o seguinte exemplo. How old is Christ the Redeemer statue in Rio de Janeiro? Ou seja, qual é a idade do Cristo Redentor, né, da estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro? E depois temos aí o how high. How high, galera, is usually used to know about the height of someone or something up in the air. It's also used for mountains and walls. Ok, tá. Olha só, o how high aí seria aproximado do how tall. Basicamente, os dois eles seriam
quase a mesma coisa. Mas qual que é a diferença do how tall e do how high? Porque o how high também significa quão alto. O how tall, que nós vimos o primeiro lá na coluna da esquerda, ele é usado para a altura de alguém ou de uma pessoa, né? Ou seja, medindo essa pessoa lá vamos dizer, do térreo, né, da terra até o topo dela. Agora, o how high, ele é usado para medir, né, a altura de alguém ou de alguma coisa que está no ar, ok? Que está in the air. Por exemplo, se eu pergunto assim, quão alto está o avião? Ok? Então, ele está no ar. Então, eu pergunto, how high is the plane? Né? Quão alto está o avião? Ele também é usado, how high, para falar sobre montanhas e paredes. Então, tudo que estiver relacionado a quão alto é uma montanha ou quão alto é uma parede, eu uso também o how high. Aqui ele deu o exemplo do Mount Everest, né? Do Monte Everest. How high is Mount Everest? Ou seja, quão alto é o Monte Everest? E o último dos derivados aí do how, apresentados aqui no livro, é o how wide. How wide is used when we want to know the distance between the two sides of a river, road, table, etc. Então, olha só, pessoal. O how high dele é usado quando nós queremos, né, saber a distância entre dois lados, por exemplo, de um rio, de uma estrada, de uma mesa, etc. Seria mais ou menos um quão amplo, qual a amplitude de um objeto. Aí vamos ver o exemplo dado. How wide is Italy from east to west? Ou seja, qual seria aí o distanciamento, né, a amplitude entre da Itália, né, do leste da Itália até o oeste da Itália, ok? Então, é isso aí, certo? Então, repetindo a mente aí, para nós fazermos a atividade, temos o how tall, how far, how deep, how often, how much, how many, how long, how old, how high e how wide, ok? Beleza. Alguém tem alguma dúvida em relação ao uso daquilo que nós falamos aqui? O último qual que é a diferença do último pro penúltimo mesmo? Do último pro penúltimo. Ah, tá. O O how high primeiro, né? Ok. Ó, o how high, ele tem, vamos dizer assim, quase o mesmo significado do how tall, que é o primeiro que nós vimos lá, como eu tinha falado. Porém, o how tall, eu uso ele para falar da altura de alguém ou de um objeto, mas que essa pessoa, esse objeto está em contato na Terra. Então, ele está em contato na Terra, eu faço a medição dele, né, até o topo dessa pessoa. Bom, e aí o how high, ele é usado para medir, para falar da altura de uma pessoa ou de um objeto, porém, que está no ar, que não está na Terra, mas que está no ar, ok? Por exemplo, se eu perguntar quão alto está um avião, o avião ele está, né, voando, ele está no ar. Então eu pergunto, por exemplo, how high is the airplane? Ou seja, quão alto está o avião. E a única exceção aí do uso do how high é para montanhas, mountains e walls, e paredes, tá certo? Então, se eu quero perguntar quão alto é um Monte Everest, por exemplo, eu vou usar o how high também, tá certo? Se eu perguntar sobre a muralha da China, né, the Chinese Wall, né, perguntar quão alta é a muralha da China, how high is the Chinese Wall, ok? E o último é o how wide, né, como foi falado aí, ele é usado para indicar dois pontos, certo? Dois lados. A distância entre dois lados. Ele seria bem aproximado aí em relação com o how, deixa eu ver aqui, o how far, né? O how far. Mas o how far, de quão longe, ele é para falar sobre dois pontos, certo? Dois pontos distintos, ok? Por exemplo, qual a distância de Goiânia até Aparecida de Goiânia, ok? Seria dois pontos aí distintos. O how wide é para falar de distanciamentos, porém de dois pontos em comum, ok? Por exemplo, se eu quero medir uma mesa,
Uma mesa é uma mesa só. Ela tem dois lados, mas eu vou usar o how wide para medir o distanciamento de um ponto ao outro. Por exemplo, do rio aqui, do river. É um rio só, mas eu quero medir o distanciamento de um lado de um rio do outro lado de um rio. Ficou claro aí? Deu para entender? Sim? Sim. Ok, legal. Muito bem, pessoal. Então, vamos aí ao que nos interessa. Vamos à atividade aí seguinte. Bom, vocês viram que cada um aí teve uma pergunta, né, para cada exemplo usando o how. Então, nós temos agora que descobrir essas respostas, tá certo? Então, nós vamos dividir para ficar mais fácil aí para vocês e depois a gente compartilha todo mundo junto, tá ok? Então, olha só, a Ana, ela vai ficar por conta aí de descobrir, ok? A resposta do how tall, ok? Quão alto é o Big Ben? Quão alto é o quê? Qual é a altura da torre do Big Ben em Londres? É a primeira pergunta aí, ok, Ana? Ô, Yuri, tá dando aqui que tá acabando o seu tempo. Não, ele tirou o limite de tempo. Eles aumentaram aqui o limite para mim. Vamos lá. Ok, então a Ana vai ficar responsável aí pelo how tall e também, Ana, pelo how far, tá? A pergunta do how tall e do how far. A do how far eu quero saber qual é a distância entre Amsterdã e Berlim, tá bom? Aí, vamos lá. Dani, eu gostaria que você olhasse aí qual é a profundidade do oceano, ok? Abaixo da superfície do mar aí, qual é o ponto mais profundo aí que a internet pode nos falar? E também o how often. Só que o how often é uma resposta pessoal. Então você pode criar sua própria resposta. Ele está perguntando how often do you travel, né? Qual que é a frequência que você viaja? É sempre, Ok. às vezes, raramente, ok? Depois, vamos lá, o Flávio, ok? Acho que o Flávio tá aí, né, Flávio? Flávio, você vai fazer aí sobre o how much, ok? Você vai falar para nós aí quanto de água que flui das cataratas do Iguaçu, né? Qual que é a vazão média de água que se encontra nas cataratas do Iguaçu, ok? E também o how many, tá, Flávio? Você vai olhar para a gente quantas das 7 maravilhas do mundo antigo ainda existem no mundo atual. Depois temos a Gabi. Gabi, você vai ficar com how long e vai ficar com how old, tá? Então, a primeira está perguntando how long does it take to get to Japan from Brazil? Quanto tempo leva para chegar ao Japão saindo do Brasil? Ok? Pode ser de avião. E how old também. Está perguntando lá qual que é a idade do Cristo Redentor, lá do Rio de Janeiro. E a Vitória fica com how high e o how wide. Tá certo, Vitória? Você fica lá com how high is the Mount Everest, ou seja, quão alto é o Monte Everest. E depois fica o how wide aí, que é qual que é a distância do ponto leste da Itália ao ponto ao ponto oeste da Itália, ok? Ok. Em quilômetros. É para escrever no bate-papo ou é para a gente falar? Vocês escrevem no caderno de vocês, ou no livro, aí depois nós, aqui no bate-papo, oralmente mesmo, eu pergunto para um, aí o me responde, depois pergunto para outro, responde e assim vamos, ok? Ok. Aí vocês vão anotando a resposta um dos outros depois. Tá certo. Para isso aí, galera, eu vou dar para vocês, acho que 3 minutinhos, ou máximo 5, dá para Pronto, vocês terminei. já fazerem. Terminei. Aí já a galera já terminou já. Beleza. Vou dar mais uns 2 minutos aí para quem ficou por último e para achar. 2, 3 minutos. Quando terminar, avisem aqui, ok? Por favor.
Eu terminei, eu acho. Certo, Ana. Vamos esperar aí, ó, os meninos. Alguém sabe, tem notícia aí do Josué? Eu não tenho. Não. Tá sumido, hein? Ele estava na última aula, que foi agora 11 horas. Mas agora, hoje, eu não sei. A sua não apareceu. Ok. Ele tá fazendo um negócio que ele não pode fazer agora, ele tá ocupado. Lá na casa dele. Entendi. Ok. Acabei. Certo. Acho que falta só o Flávio. Acho que é só o Flávio. Espera mais um minuto, por favor. Flávio, a pergunta das cataratas é isso, é o fluxo de água que ocorre, né, nas cataratas, ou seja, qual que é nós chamamos de vazão média, qual que é a vazão média de água das cataratas do Iguaçu, ok? Eu acho que o Flávio terminou. Prontinho, beleza. Ele mandou aqui agora. Vamos lá então, galera. Let's go. Vamos lá.
A Dani, então... Ah, tá com o negócio de abaixar a mão e erguer a mão. Eu não sei como é que eu coloquei isso. Abaixa a mão. Pronto. Eu cliquei aí. Vamos lá, meninos. Ok. Let's see. How tall, então, é a primeira aí. A pergunta é, né, Ana? A Ana vai responder pra gente. How tall is the Big Ben Tower in London? A altura é de 3.800 mil metros. Não, 800 metros. Gente, peraí. Perdão. Da torre do Big Ben? Não, não É. nada, não. Deixa, guarda aí. Aqui tá dando mais ou menos. Ah, que bosta. É. Foi Tá errado. errado. Peraí, eu entrei. Foi errado. Ok. Vamos pra Eu tô segunda. pesquisando aqui, ó. Ele tá aparecendo 96 metros. Isso aí, Ana. Então, é o que a Não, Gabi é que falou aí. tava... Chamar pra net pra mim arrumar minha internet aqui e já estacionando. Ok? Os caras cobram por isso, né? Ok. Isso, é 96 metros mesmo. Isso. Então, é 96 meters. Aham. Certo? Ok. Vai lá, Ana. E o próximo? How far is it from Amsterdam to Berlim? A distância dá 663,6 quilômetros, que dá 6 horas e 42 minutos. Isso, exatamente. Se vocês quiserem arredondar aí, vocês podem colocar 665 quilômetros, ok? Arredondando aí. Mas é isso aí. Então, é 665 quilômetros. Ok, beleza. Vamos agora para Dani. Dani, how deep is the ocean? About 12,000 and 100 feet. 500? 500? Não, é 12. 12. Então, seria 12 mil E 100. 12.100? Isso. Ah, tá. Felt. Isso. Feet. Aham, ok. Certo. Provavelmente esse ponto de profundidade deve ter aumentado. Você vê, são as constantes transformações que temos no mundo. Porque o último ponto que foi feito dava 11.500. Então já deu uma crescida lá, já, né, aprofundou mais um pouco. Ok, valeu, Dani. Vamos lá, próximo. Agora é a outra que é mais pessoal, né? How often do you travel? Once a year and or 12 years twice. Ah, ok. Então, uma vez no ano ou 2, no caso. ou duas. Uhum. Então, você pode falar Once 12 once years. or twice a year. Isso aí. Uma Twice, vez né? ou 2 vezes no ano. Legal. Ok. Show. Vamos lá, Flávio. Flávio pode falar aí para nós. O Flávio já mandou aqui no bate-papo, ele não fala não. Ok, vamos aí, Flávio. A primeira que ele falou aqui, ó. Qual é a vazão, né, da Catarata do Iguaçu? Aí no bate-papo ele colocou the average water flow of the Iguaçu Falls is, aí ó, a média da área 1.756 metros cúbicos por segundos. Isso aí. Exatamente. Muito bom. Deu uma aumentada, hein? Da última vez que fizeram isso aí, dava 1.500 metros cúbicos por segundo. Já aumentou para 1.756 metros cúbicos por segundo. É isso aí. Acho que o mundo vai acabar em água de novo, hein? Vamos lá, galera. Ok. Aí a segunda, o Flávio olhou aí, né? How many of the 7 wonders of the ancient world still exist? Né? Quantas maravilhas do mundo antigo ainda existem? Aí ele colocou aqui, the still one exists today is the Great Pyramid of Giza.
Isso aí. Still one exists. Exatamente, Flávio. A única que existe agora são as pirâmides do Egito, né? As únicas maravilhas aí do mundo antigo são as pirâmides. Legal, bacana. Existiam outros, tipo o Jardim da Babilônia e tal, mas isso aí foi tudo perdido, né, no tempo. Vamos lá. Agora é a Gabi. Vamos lá, Gabi. Eu pesquisei e dá 30 horas ao total e um dia no avião. Ou seja, tipo, o resto é tempo que você fica esperando no avião, mas dá 30 horas. Uhum. Então dá uma média de 30 horas, né? 30 hours by plane. E Ok. o E a Cristo idade? tem 98 anos. 98 anos. 98 já? Aham. Você conseguiu ver o dia que ele foi inaugurado? Quando foi a inauguração dele? O ano? Deixa eu procurar. Ó, iniciou a construção em 1922, dia 4 de abril. Ah, tá. Ok. Então, construção em 1922. Certo. Tá bom. Ok, agora vamos lá, Vitória. Vitória, how Ah, high não, is... pera. Oi. Ah, tá. Não, nada. E ele tem 38 metros. Ok, 38 meters. Ok, Vitória, how high is Mount Everest? 8.848 metros. Isso aí. É 8,848 meters. Ok. Beleza. E você conseguiu achar aí qual que é a distância dos pontos da Itália? Do oeste a leste? Sim, 960 quilômetros. 960? Aham. Ok. 960 kilometers. Very good. Ok. Legal, galera. Todos pegaram as respostas aí, né? Fechou? A última eu não peguei. Qual que é a última? A última é 960 quilômetros. 960 quilômetros. Beleza. Beleza? Ok, pessoal, eu vou só explicar a atividade para a próxima aula, que é quinta-feira, tá? É bem tranquilo na página 17, são só 2 exercícios aí. Então, abre na página 17 aí, por favor. Vou só explicar para vocês e vocês resolvam para a nossa aula de quinta-feira, tá? Ó, o exercício tem o exercício 11 e o exercício 12. O exercício 11 diz o seguinte: Read the following questions and write possible answers for them. Olha só. Então, vocês vão ler aí as perguntas usando o how e vocês vão escrever respostas possíveis, né? Melhores respostas possíveis para cada uma delas. Por exemplo, letra A. How long have you been waiting for Anna? Então, por quanto tempo, qual a duração que você está esperando pela Ana? Aí você vai montar a sua resposta. I have been waiting for Anna, sei lá, por 2 horas. For 2 hours. Ok? Então, vocês tentem montar respostas completas, direitinho, e organizado, para a gente ver na próxima quinta. Letra B, por exemplo. How far is the airport from your house? Qual que é a distância do aeroporto até a sua casa? Aí você vai falar, it's, né, about quantos quilômetros da sua casa até o aeroporto. Ok? E, então, vocês fazem da letra A até a letra H. Aí depois tem a número 12, que fala o seguinte, ó. Lá nos Estados Unidos e também na Grã-Bretanha, pessoal, eles usam a unidade de medida diferente da nossa, porque lá eles usam os pés e usam polegadas, tá? Então, aí, ó, 1 polegada equivale a 2,54 centímetros, certo? E um pé equivale a 12 polegadas, ok? Então, para você saber quanto são essas 12 polegadas, você tem que multiplicar as 12 por 2,54 para você saber quanto que vale um pé, de fato, em centímetros, ok? Aí, pensando sobre isso, então vocês vão ter que usar um pouquinho de matemática, ele quer saber qual que é a altura dessas seguintes pessoas. Então, por exemplo, qual que é a altura do Brad Pitt? Aí tem lá, ó, 5, né? Aí tem um apóstrofo, 11, 2 apóstrofos. Olha só. Então, o Brad Pitt aqui ele tem 5 pés. Então, quando tem só uma virgulazinha perto do número, é porque são pés. 5
pés e 11, aí tem dois apóstrofos, né? 11, tracinho, tracinho. Então, que são 11 polegadas. Então, você vai ter que descobrir qual que é a altura dele, né? Em centímetros ou metros, depois. Depois da Angelina Jolie, né? Do Kobe Bryant, que é um jogador de basquete famoso. E depois ele pergunta a sua altura, ok? Mas qual a sua altura em pés e polegadas, tá certo? Que você vai colocar. Beleza? Todo mundo entendeu aí? Fechou? Aham. Sim. Legal? Tranquilo, então, galera. Então é isso, né? Então, na próxima aula, quinta-feira, aula online também, vou mandar o link lá no grupo. Lembra quem não mandou aí a P2, mandar P2 até quarta-feira, por favor. E aí, exercício 11 e 12 na próxima aula. Fechou? Valeu, muito obrigado aí por terem participado. Obrigado por terem estado aqui e nos encontramos na quinta-feira. Bye, bye. Bye. Tchau. Bye, bye.